E aí pessoal, beleza? Mais uma aula de biologia, uma aula agora sobre reprodução, matéria fundamental aí para o segundo ano do ensino médio, beleza? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre essa matéria tão importante que é a reprodução, certo? Tipos básicos de reprodução, beleza? É o seguinte, lembra aí, né? A reprodução é um processo com que os seres vivos no planeta Terra criam descendentes. Você sabe muito bem disso. Então, os seres vivos eles criam descendentes através desse processo chamado de reprodução. E você já sabe que existem duas formas de reprodução. Você já deve ter ouvido falar, né? Que é a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Então, a gente vai falar assim um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos começar sobre essa forma de reprodução, chamada de reprodução assexuada. Vamos lá. E o que caracteriza essa forma de reprodução? Primeiro, na reprodução assexuada, é uma reprodução que não envolve o encontro dos gametas, certo? Então lembra aí que os gametas são aquelas células reprodutoras produzidas por meiose. Então, nessa forma de reprodução assexuada, não acontece um encontro dos gametas. Isso tem consequências, né? Consequências boas e ruins. Então, por exemplo, a reprodução assexuada, ela tem algumas vantagens. Quais são essas vantagens? Primeiro, um ser vivo consegue se reproduzir sozinho, ou seja, um ser vivo consegue dar origem a uma população de indivíduos ali da mesma espécie. Essa é uma vantagem. Na maioria das vezes, a reprodução assexuada ela é bem mais rápida que a reprodução sexuada. Ela acontece numa velocidade muito maior para aqueles seres vivos que precisam se multiplicar rapidamente, certo? Como bactérias, como protozoários. Então, essa forma de reprodução é muito eficiente e muito rápida. Só que ela tem uma grande desvantagem. Qual é a grande desvantagem da reprodução assexuada? Ela não tem variabilidade genética. Os seres vivos que são formados são clones, são geneticamente idênticos. Isso faz com que, onde você tem um monte de indivíduo idêntico ali da mesma espécie, se acontecer uma mudança ambiental, por exemplo, a entrada de um vírus, ou a mudança climática, certo? Isso pode, se aquilo afetar um indivíduo, provavelmente vai afetar todos os outros, porque eles são geneticamente idênticos. Então lembra, na reprodução assexuada, você tem as seguintes vantagens. Ela é mais rápida, um indivíduo consegue se reproduzir sozinho, certo? E ela tem uma grande desvantagem, onde os seres vivos são clones, são geneticamente idênticos. Isso não é muito legal para a evolução daquela espécie, certo? Muito bem. Então, quais são os tipos de reprodução assexuada? A gente vai falar sobre alguns dos principais tipos de formas de reprodução assexuada. Vamos começar com um tipo chamado de fragmentação. A fragmentação é um tipo de reprodução assexuada onde um ser vivo ele quebra uma parte dele, ou seja, rompe-se um fragmento, e a partir daquele fragmento ele consegue dar origem a um novo indivíduo geneticamente idêntico. Então, quebra-se um pedaço daquele ser vivo e ele consegue dar origem a um novo indivíduo geneticamente idêntico. Né? Quais são os seres vivos que fazem essa forma de reprodução? Nós temos, por exemplo, as algas que fazem isso. Então, quando acontece a quebra de um pedaço de uma alga, ela se rompe, né? Vai para outro lugar e ali ela consegue se multiplicar novamente, dando origem a um novo grupo de algas ali geneticamente idênticas, certo? Então, as algas fazem esse tipo de reprodução chamada de fragmentação. Um ser vivo muito conhecido que faz essa forma de reprodução é a estrela do mar. Né? Então, a estrela do mar, se você cortar ela em determinada parte, certo? Cada parte daquela, ela pode dar origem a uma nova estrela do mar. Ela tem uma capacidade de regeneração muito grande e interessante. Né? Então, essa forma de reprodução assexuada é conhecida como fragmentação. Beleza? Mas lembra, os animais eles se reproduzem sexuadamente também. Só que a estrela do mar, ela faz também essa forma de reprodução assexuada conhecida como fragmentação, certo? Outro ser vivo que faz essa forma muito interessante de fragmentação é a planária. Né? A planária, por exemplo, se você cortar em várias partes, cada partezinha daquela dá origem a uma planária geneticamente idêntica. Né? Ela é muito conhecida, a planária é um tipo de vermezinho que faz esse processo de regeneração e fragmentação, né, de forma muito eficiente, beleza? Então lembra, fragmentação, cortou um pedaço de um indivíduo que forma um indivíduo geneticamente idêntico. Os seres vivos que fazem isso são algas, são a planária, né, que é um tipo de verme de corpo achatado, um tipo de plateuminto,
e você tem a estrela do mar, que faz esse processo também de fragmentação, certo? Bem, a segunda forma de reprodução assexuada que eu vou apresentar para vocês, ela cai muito em vestibular, que é chamada de partenogênese. Então, essa forma de reprodução, ela é muito comum em alguns tipos de insetos sociais. Então, preste atenção. O que é a partenogênese? É quando um gameta, ou seja, um óvulo, ele consegue se desenvolver e dar origem a um ser vivo, um único óvulo, sem que haja fecundação, certo? E muitos seres vivos fazem esse processo. Por exemplo, ele é muito conhecido nas abelhas, os insetos sociais. Por exemplo, o zangão, que é o macho, que é responsável pela produção de espermatozoide, ele é fruto de um único óvulo. Ou seja, um único óvulo vai dar origem ao zangão, que é o macho. Isso é uma forma de diferenciação sexual muito interessante que acontece em muitos animais e nos insetos, onde os machos eles são haploides, eles têm metade do número cromossomo das fêmeas. Quem são as fêmeas? São as rainhas e as operárias. As rainhas e as operárias, elas são frutos de reprodução sexuada, de encontro dos gametas, enquanto o macho, que é o zangão, é fruto apenas de um único óvulo que vai se desenvolver, se transformar numa larva e vai dar origem aí ao zangão. Então, essa forma de reprodução assexuada, partenogênese, ela é muito importante, né, na diferenciação sexual de muitas espécies, de marimbondos, vespas, abelhas, mas alguns tipos de peixes, anfíbios também fazem esse processo, né, a partir de um único óvulo, principalmente quando não há machos. Então, você vai ter aquele óvulo, aquele único gameta dando origem a um outro indivíduo, sem que haja troca de material genético, certo? Então, é muito importante você saber sobre essa forma de reprodução assexuada. A terceira forma de reprodução assexuada que eu vou apresentar para vocês, depois da fragmentação e partenogênese, né, nós temos a bipartição. Isso é bem conhecido em seres vivos unicelulares. No caso de bactérias, protozoários, microalgas, eles se multiplicam muito rapidamente. É quando o ser vivo unicelular, basicamente, ele faz uma mitose, se divide em dois, dando origem a dois seres vivos geneticamente idênticos. Isso é uma forma de reprodução muito rápida que acontece nas bactérias e protozoários. É fundamental para a sobrevivência deles, já que eles têm um ciclo de vida muito curto, certo? Então, você tem uma célula, vai fazer uma mitose, vai dar origem a duas células geneticamente idênticas. Então, os seres vivos unicelulares se multiplicam através dessa forma de reprodução, conhecida como bipartição. Muito rápida, muito eficiente para seres vivos unicelulares, porém, uma forma de reprodução assexuada. Lembra que a reprodução assexuada tem a desvantagem de não haver muita variabilidade genética, certo? Muito bem. A próxima forma de reprodução é conhecida como brotamento. Nesse caso, o que é o brotamento? É quando você tem seres vivos que eles vão ser formados anatomicamente ligados ao seu progenitor. Então, muitos seres vivos fazem essa forma de reprodução. Então, você vai ter um indivíduo ali, por exemplo, uma esponja, e do lado dela vai brotar um novo indivíduo, que a gente fala, brotar, certo? Por causa dessa forma de reprodução. Então, quando os seres vivos eles se formam um ao lado do outro, anatomicamente ligados, a gente fala que é uma forma de reprodução assexuada conhecida como brotamento. E no caso, os seres vivos que fazem isso daí, como eles estão anatomicamente ligados, eles formam um tipo de relação ecológica conhecido como colônias. As colônias são formadas por seres vivos anatomicamente ligados da mesma espécie, certo? E quem faz essa forma de reprodução, conhecida como brotamento? Nós temos a hidra, nós temos os corais, nós temos as esponjas do mar, as anêmonas, certo? Fazem essa forma de reprodução, constituindo ali uma colônia, que pode ser formada por milhares e milhares de indivíduos, certo? Então, lembra aí, a diferença da fragmentação para o brotamento, que a fragmentação acontece a separação desse indivíduo para formar um novo. Já no brotamento, eles são formados ali anatomicamente ligados, anatomicamente unidos, certo? Muito bem. A próxima forma de reprodução assexuada é conhecida como esporulação. A esporulação é um processo de reprodução assexuada que acontece com os fungos, certo? Onde um fungo ele vai realizar uma divisão celular chamada de meiose, que você já deve ter assistido a outra aula,
e formar estruturas chamadas de esporos. Esses esporos, ao entrar em contato com a matéria orgânica, vai eclodir, vai dar origem a uma hifa, que é uma célula fúngica. Ou seja, não houve troca de material genético, um fungo ele consegue se reproduzir sozinho, certo? Então, a partir do momento que você vê um cogumelo, por exemplo, sendo formado, aquele cogumelo é uma parte reprodutiva do fungo. E aquele cogumelo ali, ele vai liberar os esporos que possivelmente vão ser disseminados no ar. Então, esses esporos microscópicos, ao entrar em contato com a matéria orgânica, ele vai dar origem a uma hifa, a um novo fungo, sem que haja troca de material genético. É um processo fundamental para que os fungos eles se espalhem rapidamente, né, pelo ambiente, certo? Então, é uma forma muito eficiente dos fungos se reproduzirem, essa forma assexuada, conhecida como esporulação fúngica. Os fungos liberam esporos no ar, contaminando a matéria orgânica e se reproduzindo, se multiplicando. Beleza? Muito bem, muito bem. A próxima forma de reprodução assexuada é o que acontece com as plantas, né, que é chamada de multiplicação vegetativa, porque as plantas elas podem se reproduzir de duas formas, da forma sexuada e da forma assexuada. Já que a gente está falando de reprodução assexuada, vamos entender como uma planta se reproduz assexuadamente. E esse processo é fundamental dentro da agricultura, que você vai ver, né, que na agricultura a gente realiza esses processos de forma muito rotineira. A primeira forma de reprodução assexuada que a gente faz, que é realizada com as plantas, é chamada de estaquia. Então, por exemplo, o que é estaquia? Você retirar um pedaço da planta, geralmente o caule ali da planta, né? E esse caule, você planta ele na terra ali, ele vai dar origem a uma nova planta geneticamente idêntica. Por exemplo, você já deve ter visto assim sua mãe falando, pô, passei na frente de um jardim, eu vou tirar uma muda dessa roseira, eu vou tirar uma muda dessa planta que eu achei ela bonita. Então, esse processo chamado de tirar uma muda, o nome disso é estaquia dentro da agricultura, né? Você tirar um pedaço e esse pedaço dá origem a uma planta geneticamente idêntica. E por que a gente multiplica as plantas de forma assexuada? Para manter o padrão genético. Isso é muito importante na agricultura, para que a gente tenha um genótipo bom, genes bons. Então você pega aquela planta, vamos supor, de boa qualidade, uma planta que é resistente ao clima, resistente às pragas, e multiplica ela sexuadamente. Então, ao contrário da reprodução assexuada ela ser, às vezes, prejudicial na evolução, na agricultura ela é fundamental para que você mantenha o padrão genético com uma boa produção, certo? Então, a estaquia é uma forma de reprodução assexuada que acontece com os vegetais. E muitas plantas hoje em dia são multiplicadas dessa forma, né? Como é o caso da banana, do abacaxi, certo? Você pega partes da planta e coloca ali e vai dar origem a plantas geneticamente idênticas, certo? Bem, a próxima forma de reprodução assexuada nas plantas são os enxertos, é conhecido como enxertia. É quando você pega um pedacinho de uma planta, né, e utiliza uma outra planta para que possa passar os nutrientes para aquele pedacinho. Então, na enxertia é muito utilizado na agricultura para que você crie novas características para as plantas. Então, você pode ter, por exemplo, dentro de uma mesma planta, várias variedades de frutos, né? Por exemplo, você pode ter 4, 5 tipos de mangas diferentes dentro de um único indivíduo. Isso é feito, né, largamente dentro da agricultura, que é esse processo conhecido como enxertia ou produção de enxertos, certo? Então, isso também é uma forma de reprodução assexuada que acontece com as plantas. E uma forma de reprodução assexuada mais eficiente e laboratorialmente feita é chamada de micropropagação vegetal. Essa aqui é muito interessante porque a partir de uma única planta você consegue dar origem a milhões de outras plantas geneticamente idênticas, né? Tirando um pequeno pedaço da planta, um fragmento ali da planta, e você, através de estímulos hormonais, utilizando hormônios, você faz com que aquele pequeno fragmento possa ser reproduzido para milhões e milhões de plantas. Então você vai criar milhões de clones. Hoje em dia, por exemplo, quando você vai plantar um pé de café, vai plantar alguma coisa, eucalipto, você escolhe o clone que você quer. E esses clones, na maioria das vezes, são feitos em laboratório
por esse processo chamado de micropropagação. Então lembra que as formas de reprodução assexuada realizadas pelas plantas, elas têm essa função, né, de manter o padrão genético, fazendo com que as plantas elas não percam a qualidade e que o produtor tenha menos prejuízos na hora de plantar. Beleza? Bem, mas lembra que as plantas também elas podem se reproduzir de forma sexuada. Qual o órgão sexual de uma planta? Você sabe dizer? O órgão sexual de uma planta é uma flor, é a flor, certo? Então as flores elas vão produzir gametas masculinos e femininos, no caso das flores hermafroditas. E como que acontece a reprodução sexuada de uma planta? Você vai ter que uma parte da flor, chamada de antera, vai produzir o gameta masculino, que é o grão de pólen. E esse gameta ele tem que entrar dentro da parte feminina da flor, né, que é conhecido como gineceu, e fecundar lá a oosfera, que é como se fosse o óvulo da planta. Então você vai ter que ter esse grão de pólen, ele entrar dentro da parte feminina da planta e fecundar o gameta da planta, como você está vendo nas imagens aqui, certo? E esse processo de transporte do grão de pólen nas plantas é conhecido como polinização. Essa polinização é feita através do vento em alguns tipos de plantas, é feita através da água em outros tipos, e ela também é feita através de animais, né? Você já deve ter ouvido falar que os beija-flores, as abelhas, as moscas, elas são polinizadores. Então, quando uma abelha ela vai atrás do néctar de uma flor, ela vai lá para se alimentar, certo? E dessa mesma forma ela vai transportar esse grão de pólen de uma planta para outra, realizando a reprodução sexuada das plantas, certo? Então, esse transporte aí do grão de pólen é conhecido como polinização. Após acontecer a polinização, a fecundação, o encontro dos gametas na planta, o óvulo fecundado ele vai dar origem à semente, que é o embriãozinho ali, que vai dar origem a uma nova planta. E o ovário da planta vai dar origem ao fruto, né? Só lembrando que o fruto, para a planta, é fundamental para que haja o transporte da semente. Então, quando você vê, por exemplo, um fruto, né, cheio de vitaminas, com um sabor agradável, isso serve para que as plantas possam transportar a semente ali para longe da planta mãe e evitar a competição. Então, quando você come uma fruta, por exemplo, está ajudando a planta a tirar aquela semente dali de perto, a propagar essa planta. Esse processo é chamado de dispersão. Então, não confunda. Polinização é o transporte do grão de pólen. Dispersão é o transporte da semente, certo? Que acontece aí por morcegos, por animais, inclusive a gente que consome frutos. Beleza? Então essas são as formas de reprodução assexuada. Eu até falei um pouquinho sobre a reprodução sexuada das plantas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a reprodução sexuada, né? Essa é mais rápida. A reprodução sexuada, como você já sabe, é aquela reprodução que envolve o encontro dos gametas, certo? Espermatozoide, óvulo, grão de pólen, oosfera, certo? No caso das plantas. Então, quando você tem encontro dos gametas, você tem essa forma de reprodução chamada de reprodução sexuada. Só lembrando, qual é a desvantagem da reprodução sexuada? Ela precisa de 2 indivíduos. A reprodução sexuada, a maioria das vezes, ela demora mais para acontecer, bem mais lenta que a reprodução assexuada. Só que ela tem uma grande vantagem. Qual que é? A variabilidade genética, certo? A variabilidade genética faz com que os indivíduos que se reproduzem de forma sexuada, eles possam apresentar diferentes características. E isso faz com que esses seres vivos evoluam de forma mais rápida, mais eficiente, se adaptando melhor ao ambiente. Beleza? E lembra, a reprodução sexuada é aquela que ocorre a fecundação, que é um encontro dessas células haploides produzidas por meiose, que são os gametas. Muito bem. Essa fecundação ela pode acontecer de formas diferentes em alguns seres vivos, né? Por exemplo, você tem a chamada de fecundação externa, que é quando os seres vivos eles liberam os seus gametas no ambiente, e esses gametas se encontram fora do corpo, certo? Isso acontece principalmente com seres vivos que vivem na água. Os seres vivos aquáticos, eles, e geralmente aqueles que não se movimentam, eles liberam os gametas na água e esses gametas vão se encontrar fora do corpo, e essa fecundação vai acontecer fora do corpo,
né? Isso acontece com ouriços do mar, com corais, anêmonas, certo? Alguns peixes fazem fecundação externa. A fecundação externa ela tem uma desvantagem, né? Que ela só pode acontecer na água. Então, na terra não acontece a fecundação externa. Então, o ser vivo, mesmo que ele vive na terra, como o sapo, por exemplo, que faz a fecundação externa, ele tem que ir para a água para se reproduzir, né? Porque esses gametas não conseguem sobreviver à desidratação. Então, lembre disso, que a fecundação externa só pode acontecer na água. A fecundação externa ela tem uma outra desvantagem, né? Que o ser vivo que vai se reproduzir dessa forma, ele tem que liberar milhões e milhões de gametas. Muitos gametas, muitos óvulos, muitos espermatozoides, muitos seres vivos morrem após realizar essa forma de reprodução sexuada conhecida como fecundação externa, né? Muitos peixes, por exemplo, eles migram para a cabeceira dos rios, um fenômeno chamado de piracema, onde eles lá em cima na cabeceira dos rios liberam os gametas para que esses gametas tenham mais chance de encontrar, certo? Então o ser vivo ele tem um prejuízo energético muito grande nessa forma de reprodução, porque ele tem que produzir muitos gametas, porque a chance de fecundação da reprodução, da fecundação externa, é muito menor do que na fecundação interna. Beleza? Bem, e a próxima forma de fecundação, né, seguindo a linha aí, é a fecundação interna, é quando os gametas se encontram dentro do corpo do indivíduo. É o que acontece com a nossa espécie, por exemplo, né? Você tem um órgão copulador, que é o pênis, e deposita espermatozoide dentro do corpo da fêmea. Isso é chamado de fecundação interna. Muitos seres vivos terrestres fazem isso, né? Então, por exemplo, você tem répteis que fazem fecundação interna, as aves, os mamíferos. Isso tem uma grande vantagem dentro da natureza, porque o número de gametas produzidos é muito menor, certo? Então, lembre aí, por exemplo, no caso da nossa espécie, uma mulher, ela libera um óvulo a cada 28 dias, né? Isso quer dizer que o número de gametas que tem que ser produzidos para que haja fecundação interna é muito menor. Por quê? A chance de fecundação é muito maior, porque você vai estar colocando o gameta lá bem próximo ao gameta feminino, certo? Então, a chance deles se encontrarem é muito maior. Então, vai ter essa vantagem. O número de gametas menor, certo? O gasto energético para a produção dos gametas é menor e a chance de fecundação é maior na fecundação interna, certo? Então, lembra, na reprodução sexuada, que essa forma de reprodução que é a fecundação, você pode ter duas formas de fecundação. A fecundação externa, que acontece fora do corpo, principalmente em indivíduos aquáticos, e a fecundação interna, que é quando você tem o encontro dos gametas dentro do corpo da fêmea. Beleza? E depois que esses gametas vão se encontrar, né, eles vão dar origem ao zigoto, e esse zigoto vai passar por uma série de mitoses, de multiplicações celulares, né, para que haja o crescimento e o desenvolvimento dos seres vivos. Beleza? Muito bem, muito bem. Espero que você tenha gostado dessa aula, né, sobre reprodução sexuada e assexuada. Qualquer dúvida aí, você deixa aí no canal para que a gente possa tirar. Eu vou colocar alguns exercícios futuramente aí para que você possa treinar essa matéria tão importante. Beleza? Espero que você tenha gostado. Curte o canal aí, Professor Roque Alves, para que a gente possa ter mais aulas de melhor qualidade. Dê sua opinião sobre essa aula, se você gostou, o que pode melhorar. Beleza? Valeu, galera. É nóis. Até mais.